pessoal, eu sou Raquel Lima, médica infectologista da DIAF, da SESI Santa Catarina, e hoje vou falar um pouquinho sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e co-infecções, que foi lançado agora, novinho, pela portaria número 13, de 13 de março de 2018, e que trouxe algumas novidades para a gente no tratamento da hepatite C. Vamos lá? Vou dar uma geralzinha, não vou entrar em muitos detalhes de fisiopatologia, virologia, porque eu acho que tem um pessoal de equipe médica, enfermagem, farmacêutica, né, acompanhando. Então, de um modo geral, a hepatite C aguda apresenta evolução subclínica. A maioria dos casos tem apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico. Sintomas estão presentes na minoria dos casos, 20 a 30%, e geralmente são inespecíficos, tais como anorexia, astenia, mal-estar, dor abdominal. A eliminação viral espontânea, após a infecção aguda pelo HCV, ocorre em 15 a 40% dos casos. A hepatite C crônica, então. Primeiro é importante salientar que a cura da hepatite C após o uso de medicamentos ou após a sua conversão espontânea da hepatite aguda não confere imunidade. Dessa forma, a reinfecção por esse vírus é possível. Definição de hepatite C crônica. Anti-HCV reagente por mais de 6 meses e confirmação diagnóstica com HCV RNA detectável por mais de 6 meses. Isso é só um critério de definição, tá? A hepatite crônica pelo HCV é doença de caráter insidioso, caracterizando-se por um processo inflamatório persistente. Na ausência de tratamento, ocorre cronificação em 60 a 85% dos casos, que foram aqueles que não tiveram clareamento viral espontâneo, né? Em média, 20% podem evoluir para cirrose ao longo do tempo. Com o diagnóstico de cirrose hepática, o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular é de 1 a 5%. O estadiamento da doença hepática. Nesse novo protocolo, o tratamento da hepatite C está indicado na presença de infecção aguda ou crônica pelo HCV, independentemente do grau de fibrose hepática. É a grande novidade do protocolo. O estadiamento da fibrose hepática é fundamental para a definição do tempo de tratamento. Para a indicação de esquemas específicos para pacientes com a cirrose hepática compensada ou descompensada, é necessária a caracterização clínica da doença avançada. Continuando o estadiamento da doença hepática, as características clínicas ou ultrassonográficas que definem doença hepática avançada, cirrose, são circulação colateral, fígado reduzido e irregular, esplenomegalia, aumento do calibre da veia porta, redução do fluxo portal, ascite, varizes esofágicas. A biópsia hepática ainda é exame padrão ouro para a classificação, para avaliação da fibrose hepática, e a classificação Metavir F4 indica a cirrose hepática. A elastografia hepática é um método não invasivo que permite a identificação do estágio de fibrose hepática. Os pontos de corte da elastografia para a classificação do estadiamento da fibrose, segundo a escala Metavir, são apresentados segundo a modalidade de imagem e do aparelho utilizados. Nesse quadro aqui a gente tem um exemplo, né, os pontos de corte da elastografia baseada em ultrassom, que é o primeiro quadro, e em ressonância magnética, que é o segundo quadro. O ultrassom é o mais utilizado na nossa realidade, né, e a medida mais utilizada também é a KPA, que aí classifica conforme a escala Metavir para avaliação de fibrose hepática. Outro método de estadiamento da doença hepática são os índices APRE e FIB4, que são calculados baseados em exames, né, de haste e plaquetas para o APRE e haste, plaquetas, ALT e idade do paciente para o FIB4. Esses scores estimam o grau de fibrose hepática. Esses índices estão indicados preferencialmente em casos de monoinfecção pelo HCV, pois co-infecções, por exemplo, com o HIV, podem afetar os scores, superestimando o grau de desenvolvimento hepático. Nesse quadro aqui, a gente mostra, né, a correlação dos resultados APRE e FIB4 com a escala Metavir, que é utilizada nesse PCDT para caracterizar o estadiamento de fibrose hepática. E aqui a gente consegue explicar o porquê que o APRE e o F4 geralmente estimam o grau de fibrose. Na primeira linha e na última, a gente mostra que os altos índices de APRE e FIB4 têm uma alta probabilidade de F3 ou F4, não somente de cirrose. Mas o APRE maior ou igual a 2 tem uma alta probabilidade de cirrose e a gente já consegue identificar a cirrose por esse score. O FIB4 não nos permite isso.
Identificação da cirrose descompensada. Ela é fundamental para a definição de tempo de tratamento nos genótipos 1, 2, 4, 5 e 6. No genótipo 3, só a identificação da cirrose já nos permite dar 24 semanas de tratamento para o paciente. Também define a dose da ribavirina, que deve ser ajustada em pacientes com cirrose descompensada. A identificação da descompensação da cirrose hepática é feita pelo score Child-Turcotte-Pugh, que a gente chama de Child, utilizado para avaliar o grau de deterioração da função hepática. Esse score é baseado nos níveis séricos de bilirrubinas, albumina e INR e relato de presença ou ausência de ascite e encefalopatia hepática. Ele é calculado somando-se os pontos dos 5 fatores descritos, variando entre 5 e 15 pontos. Divide-se em classes. Classe A, 5 a 6 pontos, classe B, 7 a 9 pontos e classe C, acima de 10 pontos. A descompensação é evidenciada na cirrose com score maior que 7, classe B. Nesse quadro aqui, eu exemplifico como é que a gente faz essa classificação com base nos valores dos exames. A gente soma os pontos ali pelos scores e tem a classificação final. O tratamento, então. O tratamento da hepatite C está indicado para todos os pacientes com diagnóstico de infecção por esse vírus, nas suas formas aguda ou crônica, independentemente do grau de fibrose hepática. Como essa é a grande diferença do novo protocolo, isso aí vou repetir algumas vezes durante a apresentação. O tratamento da hepatite C na gestação é contraindicado, visto que as medicações são todas potencialmente teratogênicas. Todos os pacientes com diagnóstico de carcinoma hepatocelular que forem tratados com os antivirais de ação direta deverão ser acompanhados periodicamente com o objetivo de detecção precoce de eventuais recidivas ou progressão do tumor, mesmo após o tratamento. Em pacientes com perspectiva de transplante hepático em curto prazo, menos de 6 meses, o tratamento deve ser postergado para o pós-transplante. Os objetivos do tratamento. A obtenção da resposta virológica sustentada, indicada pela indetectabilidade do HCV-RNA, que é a carga viral, 24 semanas após o término do tratamento, que seria a cura, evitar a progressão da infecção e suas consequências, como a cirrose, o câncer hepático e o óbito. Melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida do paciente e diminuir a incidência de novos casos e reduzir a transmissão do HCV. As medicações da hepatite C crônica, então. Todas as medicações para o tratamento da hepatite C crônica são fornecidas pelo Ministério da Saúde, de forma central. As medicações atualmente disponíveis pelo CEAF são a alfa-beta-interferona 2A, a ribavirina, com 250 mg, o sofosbuvir, com 400 mg, o daclatasvir, com 30 ou 60 mg, o cimeprevir, com 150 mg, e o esquema 3D, que é uma combinação do ombitasvir, veruprevir, ritonavir e o dazabuvir. Nesse protocolo novo, tem os novos medicamentos que ainda estão indisponíveis pelo CEAF. Não temos ainda a previsão de quando eles estarão disponíveis para solicitação, tá? Mas já vou falar sobre eles porque também são uma grande novidade, que é o sofosbuvir com o ledipasvir, 400 mg de sofo e 90 de lede, e o elbasvir grazoprevir com 50 mg do elbasvir e 100 mg do grazoprevir. Essa parte aqui é bastante importante, que são os anexos obrigatórios que a gente precisa para liberar o tratamento. A LME, o termo de esclarecimento e responsabilidade, que tem que ser assinado pelo médico e pelo paciente. A receita médica, com atenção especial à ribavirina, que necessita do receituário de controle especial. Relato médico de terapias prévias, o número do SINAM. Os exames obrigatórios. HCV-RNA, carga viral, com validade de 12 meses. A genotipagem do HCV, que pode ser realizada em qualquer momento, não tem data de validade determinada. O beta-HCG para mulheres em idade fértil, que pelo protocolo é até 55 anos, que tem a validade de 15 dias antes da solicitação do medicamento, data da LME no caso, ou um documento que comprove a esterilização. A cópia do exame que comprove a depuração da creatinina para paciente com insuficiência renal. A gente tendo o peso do paciente, que deveria estar na LME, e a exame de creatinina, a gente já consegue calcular. Validade 3 meses para esse exame.
Se com infecção HCV e HIV, é anexo obrigatório o número do SINAM HIV e o relato médico descrevendo o uso de TARV. Se a solicitação for de alfa-PEG interferona, é obrigatório hemograma, creatinina, ALT, TSH e T4 livre. Anexos obrigatórios para comprovação da cirrose hepática, isso também é bem importante. O laudo da biópsia hepática identificando o metavir F4, ou só precisa de um desses, tá? Cálculo do score APRE maior ou igual a 2, com os exames comprobatórios, ou seja, haste e plaquetas, ou a elastografia hepática com o resultado indicando metavir F4, ou o laudo de exame que comprove a cirrose hepática, pode ser ultrassom, tomografia, ressonância, que apresente um dos dados. Circulação colateral, fígado reduzido e irregular, esplenomegalia, aumento do calibre da veia porta, redução do fluxo portal, ascite, varizes esofágicas, ou a endoscopia com varizes esofágicas ou gastropatia hipertensiva. Também precisamos dos exames comprovando a classificação Child, como eu falei da importância dela anteriormente, que são bilirrubina total, albumina sérica, INR e o relato de presença ou ausência de ascite e encefalopatia. Isso para pacientes com cirrose. Pacientes que não têm cirrose não precisam dessa classificação. Algumas observações importantes sobre doses. Pacientes em uso de efavirenz, o ajuste do daclatasvir é para 90 mg por dia, um comprimido de 30 mais um de 60. Pacientes em uso do atazanavir, o ajuste da dose do daclatasvir é para 30 mg por dia. Outro ajuste muito importante é o da ribavirina, que é uma novidade do protocolo também, em pacientes com cirrose Child B ou C. A dose inicial é de 500 mg por dia para todos os genótipos e essa é a dose que tem que estar na receita LME e Sysmedex. Outra observação importante é o esquema 3D, que é a associação do Omitazvir, Veruprevir e Ritonavir, que são 2 comprimidos em dose única diária, mais o Dazabuvir, que é um comprimido 2 vezes ao dia, um pela manhã e um pela noite. As medicações são fornecidas em cartelas com o quantitativo para uso diário. Dessa forma, o quantitativo na LME, receituário e Sysmedex deve ser de 28 cartelas por mês. A cartela é mais ou menos como essa da foto, bem descritinho, os 2 comprimidos de associação e o Dazabuvir da manhã e da noite. Aqui eu fiz um compilado dos principais motivos de devoluções de processos dos últimos meses. Tá? O principal é o erro de receituário, principalmente a prescrição da ribavirina em receituário não adequado. Conforme a portaria 344 de 98, a ribavirina deve ser prescrita em receituário carbonado, sujeito a controle especial. Outro erro comum é o erro na dose da ribavirina, como eu já falei, é uma novidade do protocolo, que a dose inicial deve ser de 500 mg por dia para pacientes com cirrose, Child B ou C. Se posteriormente for necessário aumentar a dose, faça uma adequação do processo, mas a dose inicial é que deve constar na LME, no sistema e na receita. Outros motivos de devolução. A falta de comprovação da cirrose hepática com aqueles exames ou laudos que eu falei antes, a ausência dos anexos obrigatórios, que agora são poucos, que é o SINAM, HCV-RNA, genotipagem, o SINAM HIV, se for paciente co-infectado. O não relato da TARV em pacientes co-infectados, isso é obrigatório pela necessidade do ajuste da dose de daclatasvir. A falta de exames comprovando a classificação Child. A falta de beta-HCG para mulheres em idade fértil. E erro de dose ou falta de dados em LME. Aí começando então, os esquemas de tratamento por genótipo. Nos casos da carga viral do HCV inferior ao limite de detecção, e impossibilidade de identificação do genótipo, deve-se considerar o esquema para genótipo 3. Para pacientes que a subtipagem do genótipo 1 não for possível, ou forem identificados outros subtipos, como por exemplo 1C, deve-se considerar esquema para genótipo 1A. Quando houver escrito esquema não indicado, quer dizer que o esquema é contraindicado. A adição da ribavirina, quando possível, deve ser considerada em pacientes com cirrose e aqueles com a menor chance de resposta virológica sustentada, que são os falhados a esquema com interferon, genótipo 3, sexo masculino, idade maior que 40 anos ou critério médico.
Sempre investigar a intolerância prévia ou relato de efeitos adversos que vão dificultar o uso e a adesão ao tratamento. Começando então, parece muito complicado, mas na verdade está bem mais fácil agora, tá? Genótipo 1A, quais são as possibilidades de tratamento? Esquema de sofosbuvir com cimeprevir com ou sem ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Esquemas de sofosbuvir e daclatazvir com ou sem ribavirina por 12 semanas se for não cirrótico, com ribavirina 12 semanas para cirrose Child A, com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas para cirrose Child B ou C. Para o genótipo 1A, o esquema 3D com ribavirina por 12 semanas se o paciente for não cirrótico. Os esquemas novos, que ainda não estão disponíveis pelo CEAF, mas já é bom a gente conhecer. O sofosbuvir e o ledipasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. O sofosbuvir e ledipasvir com ou sem ribavirina com a dose ajustada por 24 semanas para cirrose Child B ou C. E existe a possibilidade do sofosbuvir e ledipasvir por 8 semanas para paciente não cirrótico, virgem de tratamento, com carga viral menor que 6 milhões, não afrodescendentes e não co-infectados pelo HIV. Temos também o elbasvir e grazoprevir por 12 semanas para paciente não cirrótico ou com cirrose Child A. E o tratamento deve ser adicionado ribavirina e estendido para 16 semanas se o paciente for não cirrótico ou cirrose Child A, mas tiver essa presença de polimorfismos específicos da NS5A, que é um exame que a gente não tem disponível pelo SUS. Então não é da nossa realidade ainda, né? E tratamento prévio com alfa-beta-interferona e ribavirina, com ou sem o IP. Passando para o genótipo 1B, geralmente é um pouquinho mais complicado mesmo. Temos o esquema de sofosbuvir e cimeprevir com ou sem ribavirina por 12 semanas, paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Os esquemas com daclatazvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico, sofosbuvir e dacla com ribavirina por 12 semanas para cirrose Child A e com ou sem ribavirina com a dose ajustada por 24 para paciente com cirrose Child B ou C. No genótipo 1B, o esquema 3D com ou sem ribavirina, nesse caso ela é opcional, por 12 semanas para paciente não cirrótico. Para paciente com cirrose Child A, a gente pode usar o 3D com ribavirina. Child B e C, o 3D não está liberado. Os esquemas de sofosbuvir e ledipasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico ou cirrose Child A e por 24 semanas com ribavirina em dose ajustada para cirrose Child B ou C. E de novo, o esquema por 8 semanas para paciente não cirrótico, virgem de tratamento, carga viral baixa, não afrodescendente e não co-infectado pelo HIV. Também temos a opção do elbasvir e grazoprevir por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Genótipo 2 é uma novidade, né? Sofosbuvir e daclatazvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico, com a ribavirina por 12 semanas se cirrose Child A e com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas se cirrose Child B ou C. No genótipo 3, então, também é uma novidade. Temos o esquema de sofosbuvir e daclatazvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico. A diferença do genótipo 3 está aí, que para cirrose Child A, com ribavirina por 24 semanas, o esquema de sofosbuvir e daclatazvir, e com ou sem ribavirina, 500 mg por dia, aquela dose ajustada, por 24 semanas para cirrose Child B ou C. O esquema de alfa-beta-interferona, sofosbuvir e ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A, não precisa, se quiser dar o esquema com sofo e dacla, não precisa mais mandar a justificativa como precisava antes. Agora está liberado. O genótipo 4 também permite o uso do cimeprevir no esquema de sofo e cimeprevir com ou sem ribavirina por 12 semanas para um paciente não cirrótico e sofo e cime com ribavirina por 12 semanas para cirrose Child A. Também temos a possibilidade do esquema de sofosbuvir e daclatazvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico
e sofosbuvir e daclatasvir com ribavirina para 12 semanas para cirrose Child A. Para cirróticos Child B ou C, com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas. O genótipo 4 também tem medicação nova, elbasvir e grazoprevir, por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A, e para paciente não cirrótico ou cirrose Child A com uso prévio de alfa-peginterferona e ribavirina, deve-se estender o tratamento para 16 semanas, em vez de 12, e associar a ribavirina. Os genótipos 5 e 6 permitem os esquemas de sofosbuvir e dacla, com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico, sofosbuvir e daclatasvir com ribavirina por 12 semanas para cirrose Child A, e sofo e dacla com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas para cirrose Child B ou C. A grande novidade, talvez, desse protocolo, além de liberar o tratamento independente da fibrose hepática, é o retratamento. Então, ele engloba o retratamento de pacientes que já fizeram uso de sofosbuvir, cimeprevir ou daclatasvir, conforme o genótipo. O genótipo 1, A ou B, também, nesse caso, é um pouco mais complexo, tá? Com o uso prévio de IP de primeira geração, o telaprevir e o boceprevir, que não tem mais disponível para uso, permite os seguintes esquemas: os esquemas de sofosbuvir e daclatasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico, sofosbuvir e daclatasvir com ribavirina por 12 semanas para cirrose Child A, e sofo e dacla com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas para cirrose Child B ou C. Outra possibilidade são os medicamentos novos para retratamento, que é o sofosbuvir e o ledipasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico ou cirrose Child A, o sofosbuvir e o ledipasvir com ou sem ribavirina, 500 mg por dia, dose ajustada, por 24 semanas para cirrose Child B ou C, e ainda temos o elbasvir e grazoprevir com ribavirina por 16 semanas para não cirrótico ou cirrose Child A. Ainda no genótipo 1, se o uso prévio foi de sofosbuvir e daclatasvir, o esquema recomendado para o retratamento é sofosbuvir e cimeprevir e ribavirina por 24 semanas para não cirrótico ou cirrose Child A. Se for paciente com cirrose Child B ou C e o uso prévio do sofosbuvir e do daclatasvir, o protocolo não engloba tratamento no momento. Se o paciente fez o uso prévio de sofosbuvir e cimeprevir, temos o esquema de sofosbuvir, daclatasvir mais ribavirina por 24 semanas para todos os pacientes não cirróticos, cirrose Child A e cirrose Child B ou C, ajustando a dose da ribavirina, cirrose Child B ou C, e sofosbuvir e ledipasvir com ribavirina também, por 24 semanas para não cirrótico, cirrose Child A e cirrose Child B ou C com a dose da ribavirina ajustada. O genótipo 2, que antes recomendava o uso prévio de sofosbuvir e ribavirina, no caso de retratamento, agora o esquema recomendado é sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina por 24 semanas, não cirrótico ou cirrose Child A ou B ou C, com a dose da ribavirina ajustada para B ou C. O genótipo 3, no uso prévio de sofosbuvir, alfa-peginterferona e ribavirina, a gente agora permite retratamento com sofosbuvir e daclatasvir e ribavirina por 12 semanas para um paciente não cirrótico, e sofo, dacla e ribavirina por 24 semanas para paciente cirrótico. Lembrando sempre que cirrose Child B ou C tem que ajustar a dose da ribavirina. Se o paciente com genótipo 3 fez o uso prévio de sofosbuvir e daclatasvir, as opções de retratamento são o sofosbuvir e alfa-peginterferona e ribavirina por 12 semanas para um paciente não cirrótico, ou então o sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina por 24 semanas para não cirróticos, cirrose Child A, B ou C, se o uso prévio do esquema foi por 12 semanas. Um paciente de genótipo 3 que usou sofo e dacla por 24 semanas previamente não engloba retratamento no protocolo até o momento. Genótipo 4, uso prévio de sofosbuvir e daclatasvir. O esquema de retratamento recomendado é o sofosbuvir mais cimeprevir mais ribavirina por 24 semanas
para não cirróticos ou cirrose Child A. Para os pacientes com cirrose Child B ou C com tratamento prévio com sofo e DACLA, o protocolo não engloba tratamento até o momento. Começando agora as situações especiais do protocolo, né? Insuficiência renal. Os pacientes com uma DCE maior que 30 devem ser tratados com os mesmos esquemas de pacientes sem insuficiência renal. Não precisa nenhum ajuste. Os genótipos 2, 3, 5 e 6 poderão utilizar um esquema com sofosbuvir com cautela, da mesma forma que os pacientes sem insuficiência renal. Deve-se evitar os esquemas com alfa-pega-interferona e ribavirina. Quando necessária, a ribavirina deve ser adicionada com extrema cautela, com a dose inicial de 250 mg por semana, até a dose-alvo de 250 mg 3 vezes por semana. Nos pacientes em diálise e potenciais receptores de transplante renal, o uso do sofosbuvir deve ser feito com extrema cautela, visto que não há recomendação em bula para o seu uso em pacientes com DCE menor que 30. Por genótipo também, para pacientes com insuficiência renal, primeiro tratamento, tá? Opção é o Basvir, Grazoprevir por 12 semanas, não cirrótico ou cirrose Child A. O esquema 3D, sempre preferencialmente com ribavirina, mas se não for possível, a ribavirina pode ficar fora, tá? Por 12 semanas para o não cirrótico e por 24 semanas para a cirrose Child A. O esquema 3D não é recomendado para pacientes Child B ou C. Genótipo 1B, insuficiência renal, é o Basvir, Grazoprevir por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Ou então o esquema 3D, com ribavirina, naquela dose, né, ajustada para a função renal, por 12 semanas para não cirrótico ou cirrose Child A. De novo, cirrose Child B ou C, não temos esquema indicado no momento. Genótipo 4, insuficiência renal, é recomendado o Elbasvir e Grazoprevir por 12 semanas, para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Cirrose Child B ou C não está englobado no protocolo. Outra situação especial bastante comum é a coinfecção com o HIV. O tratamento está indicado para todos os pacientes co-infectados, independentemente do grau de fibrose hepática ou da contagem de células CD4. Para pacientes com diagnóstico simultâneo das duas patologias, a recomendação é iniciar primeiramente tratamento do HIV até atingir supressão virológica, especialmente naqueles pacientes com imunossupressão grave, que é o CD4 menor que 200. As indicações terapêuticas são as mesmas indicadas para pacientes monoinfectados, aquele esquema por genótipo que eu já falei. Lembrando de novo que a terapia deve ser compatível com a TARV em uso. O uso do efavirenz tem que ser ajustado a dose do daclatasvir para 90 mg por dia, e no uso do atazanavir, a dose do daclatasvir deve ser ajustada para 30 mg dia. O uso da ribavirina associado à zidovudina, o AZT, é contraindicado pelo alto risco de anemia das duas drogas. Lembrando também que o SINAM-HIV e o relato do uso de TARV são anexos obrigatórios nessa situação. Aqui é um esqueminha de interações medicamentosas entre os antivirais de ação direta, da hepatite C e os antirretrovirais. A gente vê que para um paciente HIV, geralmente o esquema de DACLA e SOFO é o mais adequado, né, que tem menos interações com os antirretrovirais. E esse esqueminha está no protocolo, de fácil acesso para quem quiser prescrever. Outra situação especial, englobada pelo protocolo novo, é os pacientes transplantados. Os dados em literatura se restringem a transplantados de fígado, rins e medula óssea. Uma atenção especial deve ser dada aos potenciais efeitos adversos e interações medicamentosas, já que esses pacientes geralmente usam algum tipo de imunossupressor, pelo menos por um tempo. A adição de ribavirina, quando necessário, também deve ser feita com extrema cautela. Os esquemas para pacientes transplantados, primeiro tratamento, né? Se o paciente for fazer um retratamento, vai para os esquemas de paciente experimentados. Genótipo 1, sofosbuvir, ledipasvir, por 12 semanas para não cirrótico, e sofosbuvir, ledipasvir por 24 semanas para paciente com cirrose Child A, B ou C. O esquema de sofosbuvir e daclatasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas, não cirrótico ou cirrose Child A,
e sofosbuvir, daclatazir com ou sem ribavirina na dose ajustada, 24 semanas, cirrose Child B ou C. Genótipo 1 ainda, o esquema 3D, com ou sem ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico. O esquema 3D, com ou sem ribavirina por 24 semanas para cirrose Child A. E o esquema 3D não é liberado para cirrose Child B ou C. Genótipos 2, 5 e 6. O sofosbuvir, daclatazir com ou sem ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A. Sofosbuvir, daclatazir com ou sem ribavirina na dose ajustada por 24 semanas para cirrose Child B ou C. Genótipo 3, o esquema de sofosbuvir, daclatazir com ou sem ribavirina por 12 semanas para não cirrótico, se cirrótico Child A, 24 semanas, e cirrose Child B ou C, 24 semanas com a dose de ribavirina ajustada. Genótipo 4, temos o esquema de sofosbuvir e ledipasvir por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A, sofosbuvir, daclatazir com ou sem ribavirina por 12 semanas para paciente não cirrótico ou cirrose Child A, e sofo-dacla com ou sem ribavirina por 24 semanas, cirrose Child B ou C. Outra situação especial englobada pelo protocolo são os pacientes oncológicos. Os dados relativos à efetividade e segurança da terapia da hepatite C com os DAA em pacientes oncológicos adultos têm se limitado a dados relativos a pacientes com carcinoma hepatocelular e pacientes com doenças hematológicas. Outros grupos de pacientes têm sido pouco avaliados na literatura. De uma forma geral, então, o tratamento da infecção pelo HCV não está contraindicado nos pacientes com diagnóstico simultâneo de outras doenças oncológicas, exceto nos seguintes casos: pacientes que apresentem contraindicação específica ao uso das medicações indicadas para o tratamento da hepatite C devido à intolerância ou possíveis interações medicamentosas com os quimioterápicos ou outras situações similares. Pacientes gestantes, que já é uma contraindicação, oncológicos com cirrose Child B ou C e pacientes cuja expectativa de vida seja inferior a 12 meses. Situações especiais, os eventos adversos. Os novos medicamentos de ação direta, de uma forma geral, cursam com o menor número de eventos adversos. O tratamento com alfa-peginterferona e ribavirina podem cursar com alterações hematológicas significativas, neutropenia e plaquetopenia com alfa-peginterferona e anemia com ribavirina, necessitando ajuste posológico durante o tratamento. O manejo da neutropenia e plaquetopenia. Para a neutropenia, pacientes com neutropenia severa, neutrófilos menor que 500, ou menor a 750 se paciente com cirrose, transplantados ou co-infectados, se usa o filgrastim, com a posologia uma ou duas vezes por semana, e o indicador de resposta é a elevação de neutrófilos para valores maiores que 750. O tempo é variável conforme a necessidade. No caso de plaquetopenia relacionada à alfa-peginterferona, pacientes com plaquetas menor que 50 mil, reduz a dose 50%. O paciente com plaquetas menor que 25 mil suspende o uso da alfa-peginterferona. Manejo da anemia, geralmente causada pela ribavirina, com alfa-epoetina. A indicação de uso, hemoglobina atual menor que 10 ou uma queda maior que 3 em relação ao nível pré-tratamento. Objetivos do uso é a resolução da anemia, manutenção da hemoglobina maior que 12, permitindo pelo menos o uso de 80% da dose da ribavirina. A posologia é 10 mil a 40 mil unidades subcutânea por semana e o tempo de uso também é variável para manter a hemoglobina pelo menos maior que 10. Os critérios para suspensão do tratamento. Ocorrência de efeitos adversos importantes, aí em relação a todas as medicações, tá? Ausência de adesão do tratamento, isso é muito importante. Identificação de situação que contraindique o tratamento, como a gestação. Elevação das aminotransferases em níveis 10 vezes acima do limite superior da normalidade. Infecção bacteriana grave, independentemente da contagem de granulócitos. Sepse. Descompensação hepática, como ascite e encefalopatia. Significativo aumento da bilirrubina direta em pacientes previamente compensados, sobretudo no uso do 3D. Um detalhe muito importante, o tempo de interrupção aceitável do uso dos DAAs não está bem definido. É possível que interrupções acima de 3 a 4 dias comprometam a resposta ao tratamento. A adesão ao tratamento. A abordagem multidisciplinar é essencial para promover o cuidado integral ao paciente.
é necessária uma cuidadosa avaliação pré-tratamento de condições clínicas, psiquiátricas e sociais. Se a gente vê que o paciente não vai ter condições de usar a medicação, é de se pensar de não prescrever no momento, né, e ajustar as condições do paciente para que posteriormente ele consiga usar adequadamente o tratamento. A avaliação da adesão cabe a todos os profissionais envolvidos no cuidado: médico, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, todo mundo que tiver contato com o paciente deve estar junto nessa avaliação da adesão. Outra coisa muito importante, não se deve aguardar para iniciar o tratamento somente após o paciente ter recebido toda a terapia. Por isso implica no atraso do início do tratamento e risco de perda do período de validade das medicações. As medicações são fornecidas pelo Ministério da Saúde para todo o tratamento do paciente. Por exemplo, o paciente recebe tratamento para começar agora em julho, né, receberia em julho, agosto e setembro. Se for deixar para começar tratamento em setembro, pode perder a validade da primeira leva, né, de julho ali. Então é importante, recebeu a primeira leva do paciente, já fornece para ele e orienta o início do tratamento. Pós-tratamento. Resposta ao tratamento, que é a resposta virológica sustentada, o médico deve solicitar o HCV-RNA quantitativo no período entre 12 e 24 semanas após o término do tratamento. Após o tratamento e com o resultado da resposta virológica sustentada, deve-se manter acompanhamento com ultrassonografia e alfa-fetoproteína em pacientes F3 e F4, pelo risco de desenvolver hepatocarcinoma. É importante informar aos pacientes que a cura da infecção pelo HCV não confere imunidade, sendo possível a reinfecção. O anti-HCV, o exame anti-HCV, fica positivo. Vou falar um pouquinho sobre hepatite C aguda, que também é uma novidade do protocolo, tá? Definição da hepatite C aguda. Então, soroconversão recente, há menos de 6 meses, com documentação do anti-HCV. Um anti-HCV não reagente no início dos sintomas ou no momento da exposição, no caso do acidente pérfuro, por exemplo, e posteriormente anti-HCV reagente na segunda dosagem, realizada com intervalo de 90 dias. Ou então, um anti-HCV não reagente e detecção de HCV-RNA em até 90 dias após o início dos sintomas, ou a partir da data da exposição, quando essa for conhecida. O tratamento na fase aguda da infecção pela HCV tem como finalidade reduzir o risco de progressão para hepatite crônica e diminuir a transmissão desse vírus na população. Nos casos sintomáticos de hepatite C aguda, sobretudo os ictéricos, o clareamento viral espontâneo pode ocorrer em 15 a 40% dos casos. A eliminação viral espontânea ocorre mais frequentemente nas primeiras 12 semanas após o início da infecção. Critérios para tratamento da hepatite C aguda. Tá? Realiza o HCV-RNA quantitativo, carga viral, no momento da suspeita clínica de infecção aguda pelo HCV. Repete a carga viral HCV-RNA quantitativo na 4ª semana após o primeiro exame. O que pode acontecer? Caso não ocorra diminuição da carga viral de pelo menos 2 log10, deve-se iniciar tratamento. Se ocorrer carga viral reduzindo mais do que 2 log10, reavalia o paciente na 12ª semana antes de indicar qualquer tratamento. Na 12ª semana, quando a viremia ainda for presente, deve-se iniciar o tratamento. Quando a carga viral do RNA for inferior a 12, ou seja, indetectável, né? Na 12ª semana, o tratamento não estará indicado. Recomenda-se a monitorização da carga viral na 24ª e 48ª semana, 6 meses e 1 ano, de acompanhamento para confirmação da resolução espontânea da infecção. O tratamento, quando iniciado, deve ser feito seguindo as mesmas recomendações por genótipo dos pacientes com hepatite C crônica. Rapidinho, então, hepatite C na infância. Para pacientes com menos de 3 anos, não existe recomendação de tratamento. Pacientes entre 3 e 11 anos. Deve ser avaliado individualmente, considerando a alteração da função hepática, ALT e AST maior que 1,5 vezes que o normal, genótipo, gravidade do caso, comorbidades, efeitos adversos. As medicações, nesse caso, disponíveis é a alfa-peginterferona e a ribavirina, que são 2 medicações difíceis de serem usadas. Então, deve ser um caso bem criteriosamente avaliado, né? Para pacientes com mais de 12 anos ou peso maior de 35 quilos, tem um pouquinho mais de opção. Genótipos 1A e 1B, sofosbuvir e ledipasvir por 12 semanas para não cirrótico e 24 semanas para cirrose Child A.
genótipos 2, 3, 4, 5 e 6, temos o esquema de sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas para cirrótico ou cirrose Child A. Os nossos contatos, então, da DIAF, nossos e-mails, hepatitediaf@gmail.com. O meu e-mail para alguma dúvida é o limahack@saude.sc.gov.br. O nosso telefone disponíveis também para contato. E já aproveito para convidá-los para a nossa web palestra da hepatite B, dia 25/7, e o Fórum de Hepatites que vamos realizar em agosto, 7 de agosto. Muito obrigada. Disponíveis para as perguntas agora. A Camila pergunta, os labs hemograma, creatinina e ALT não são mais necessários na solicitação do tratamento? Só para alfa-PEG interferona. Para alfa-PEG interferona precisa hemograma, creatinina, ALT e TSH e T4 livre. Para os demais não precisa, a não ser que seja paciente cirrótico, né, que precisa de bilirrubinas, aqueles outros exames para classificar Child. Agora facilitou bastante. União do Oeste. Existe alguma situação especial no protocolo quando o paciente passou por tratamento de câncer e apresenta infecção pelo vírus da hepatite C? Existe, né? Se o paciente passou, já tratou, já resolveu, né, o câncer, ele entra como tratamento por genótipo como qualquer outro paciente, né? A situação ali que eu falei de pacientes oncológicos é pacientes no momento tratando um câncer em quimioterapia, né? Não é que nem na hepatite B que existe o risco de reativação, mas se a equipe médica achar que deve tratar, né, o HCV nesse momento, é permitido conforme o genótipo, né? Não existe nenhuma indicação especial para o paciente com câncer. Vou dar uma sugestão então, aproveitando, eu já vi que algumas equipes estão fazendo isso, dá para aproveitar inclusive os slides ali com os anexos obrigatórios e fazer um checklist, né? Se não me engano foi em Bituba, a enfermeira Carmen, que eu recebi já um processo com esse esquema, né? Se não me engano é esse nome, que fez um checklist com os exames obrigatórios, botou um ok do lado, facilita para vocês, para o paciente que não vai ter, né, o processo devolvido e para a gente também que vai devolver menos processos por falta de anexos obrigatórios. É uma recomendação que eu acho que facilita a vida de todo mundo. Forquilinha pergunta, o paciente que começou o tratamento, mas sem adesão, pode iniciar novamente? Se o paciente não teve adesão ao tratamento, é um critério de interrupção do tratamento, né? Dessa forma, a gente vai ter que fazer uma abordagem multidisciplinar com ele, ver o porquê da falta de adesão e, após isso, reinicia-se o tratamento, não o que ele estava fazendo. Ele tem que devolver as medicações que ele não usou, né? E depois dessa avaliação com a equipe multidisciplinar, o porquê que ele deixou de usar o tratamento, se ele está apto a voltar a usar, se inicia do zero o processo do tratamento. No caso, se ele teve qualquer tipo de exposição, seja uma semana, 2, aos esquemas novos, esse já é considerado retratamento. Tá? O paciente experimentado, seja por pouquíssimo tempo, do sofosbuvir, da clatasvir, simeprevir, se ele parar, usou 3 semanas, parou o tratamento, não quis mais usar, e dali a 1 mês ele quer voltar a usar, vai ser considerado retratamento e entra naquele esquema por genótipo de pacientes experimentados. A Erval do Oeste, por que o Ministério da Saúde está demorando para liberar o tratamento de casos novos? Há alguma justificativa? Na verdade, alguns medicamentos estão em processo de compra, tá? É um processo lá do Ministério mesmo, que eles não estão ainda liberando as medicações. Os processos estão sendo avaliados, em seguida vocês vão ver que está deferido, mas não está autorizado por isso. É uma questão de fluxo de medicação. As medicações não estão temporariamente indisponíveis, digamos assim, né? Não temos uma previsão exata de quando esses processos vão ser liberados. União do Oeste, ribarina é somente com receituário especial em todos os estados? Não é? Recebemos um processo de outro estado com receituário simples. Solicitei ao médico nova receita, ele disse que só em Santa Catarina que exigem receituário especial. Teoricamente, a ribavirina seria um antimicrobiano, que deveria ser, né, prescrito em receituário especial, mas alguns estados podem fazer a liberação, aí já não sei dos outros estados como é que isso funciona. No nosso estado, né, a ribavirina tem que ser feita no receituário especial. Eu acho que verificar isso, né, as devoluções de processos por falta de anexos obrigatórios podem ser evitadas, né, então priorizar isso, um checklistzinho já resolve grande parte dos problemas, né, e que a gente está à disposição para dúvidas, para discutir algum caso diferente, algum caso especial, a gente está sempre à disposição.
Agradeço a todos pela participação.